A ideia qual é? Evitar o roubo ou o furto, né, do seu veículo. Com o carro desligado, tá tudo sem funcionar. E se a gente liga o carro e aperta o botão ali, ele vai entrar no modo de operação. A bomba ou a injeção eletrônica ou o sistema de ignição eletrônica vai estar habilitado. A partir do momento que você sofre algum problema aí no meio do caminho, você aperta o outro botão, ele mudou o estágio aqui, começa a contar um tempo, vai desligar a sua bomba ou a ignição, né, ou a injeção. O carro vai parar e o bandido não vai procurar onde está o problema. Esse é um circuitinho bem básico de proteção para o seu veículo. Vocês podem ver que a lâmpada está ligada aqui, porque eu estou alimentando o circuito. A partir do momento que eu desligar, como exemplo, a chave do carro, o circuito fica totalmente desligado. E mesmo que eu chegue lá e vou ligar o carro, liguei aqui, vocês podem verificar que está desligado. Então, mesmo se a pessoa tentar dar partida no carro, não vai funcionar. Ele vai ter que ligar a chave, né? Esse circuito é ligado pós-chave. Na hora que ele ligar a chave, ele vai apertar esse botão. Agora o circuito está habilitado e ele fica assim indefinidamente. Aí o procedimento depois é, se não acontecer nada durante o caminho, você vai ficar andando normal com o carro, sem problema nenhum. Mas vamos supor que aconteça alguma coisa no meio do caminho, você fica lá desesperado, o que tem que fazer? Você vai apertar esse outro botão. Aí acendeu o LEDzinho aqui, ele entrou no modo de desligamento automático depois de mais ou menos 2 minutos. Eu vou explicar para vocês depois como funciona o circuito e vocês vão entender como que funciona isso. Então depois de 2 minutos ele vai desligar aqui, o carro vai parar e a pessoa não vai buscar aonde está o problema, né? O carro ainda continua ligado, o carro continua funcionando, porém está contando um tempo ali para fazer o desligamento. Aí você fala assim, pô, Celso, tem alarme que já faz isso. Sim, mas os meliantes sabem disso. Então, na hora que para você no meio do trânsito, tem alarme? Tem, me passa o controlezinho, né? Controle de presença. Mas você tem outro circuito aqui, ligado em série com o seu alarme, que vai desligar. A ideia disso daqui tem um relézinho aqui, que é independente, né? O circuito aqui é independente, então o relé que comanda o liga e desliga. Na hora que acontecer esse entreveiro, às vezes a pessoa fica meio desesperado e esquece de apertar o botão aqui do pânico, né? Aí a ideia que é, você pode, um exemplo, né? Você pode colocar na porta do carro, só do motorista, aquele sensor ali de abertura de porta, você coloca um outro sensor que na hora que abre a porta, joga o pino à terra e vai acionar o circuito. Legal também, vamos supor, eu vou levar o carro no mecânico, então não pode funcionar esse circuito no mecânico. Então você vai colocar uma chave em paralelo com o relé, olha, ó, desligou. Depois de mais ou menos 2 minutos, ele desliga. Aí a pessoa vai largar o carro onde tiver e vai embora, não vai ficar lá procurando onde está o problema, né? Ele só volta a funcionar depois se você apertar esse botão aqui. Apertou esse botão aqui, ele entra no modo de contando o tempo, né? Para desligar. Então, voltando no assunto lá, colocar uma chave em paralelo com esse relé, que daí você vai deixar desabilitado isso daqui. Então, de qualquer forma, lá o carro vai funcionar normalmente. Vamos supor, queimou a plaquinha, você está no meio da estrada, uma outra chave, você vai deixar ela com esse aqui inoperante. Então, é a chave que vai comandar isso. Eu vou explicar agora no próximo bloco como funciona o circuitinho. Vocês podem perceber que eu já coloquei na minha plaquinha padrão, eu já fiz o desenho dela, eu vou deixar disponível aí para vocês. Se vocês quiserem mandar fabricar a plaquinha, dá para mandar fazer. Vou deixar o arquivo Gerber e o desenho da placa de dupla face. Essa plaquinha aqui é dupla face. Então agora eu vou mostrar para vocês como que funciona o circuito. Bom, aqui está o circuito, né, que eu falei para vocês. É um circuito bem simples de ser feito. Essa parte aqui do circuito, todo mundo já deve conhecer aí. Que é um circuitinho que conta um tempo, é um timer, né? Tem até um vídeo nisso aí, eu posso deixar para vocês o link do vídeo para montar esse timer aqui. Esse aqui é um outro circuito com 555 também, que ele é uma chave liga e desliga, eletrônica, né?
Você aperta o botão, joga esse botão 2 aqui para terra, ele vai habilitar a saída aqui e vai ligar. E na hora que você apertar o 4 aqui, né, o reset, ele vai desligar o circuito, ou pelo pino 6 uma tensão 1/3 menor do que a tensão de entrada aqui. Legal. Aí como que a gente faz o pulo do gato aqui para poder funcionar? Eu entrar com esse primeiro, que é a chave liga e desliga, e depois na hora que eu aperto esse outro botão aqui, ele vai entrar no tempo de espera. Porque todos sabem que esse timer aqui ele fica em 0 volts na saída. Na hora que eu pressiono o botão, ele libera isso daqui, a tensão aqui no pino 3, e vai o tempo de ligado, né? O tempo o pino 3 está em on, depende desse componente aqui e desse daqui. Então se você colocar aqui um valor maior para R1 aqui, o tempo vai aumentar. Se colocar um capacitor maior aqui no C1, o tempo vai aumentar também. Eu tenho uma planilhazinha aqui que eu faço o cálculo do tempo que eu quero, coloco o capacitor que eu tenho e ele vai definir qual resistor que a gente põe ali. Então eu coloquei um tempo mais ou menos de 2 minutos ali do tempo ligado. Então ele vai ficar mais ou menos esse período aí. O pulo do gato qual é? Como passar desse para esse? Eu coloquei aqui 2 diodos, né? 2 diodos aqui, vocês podem ver. Na saída dele é onde vai para o meu transistor, que vai excitar o relé aqui. Então na hora que esse aqui tiver on, ele vai estar conduzindo esse diodo aqui, polariza o meu transistor e vai estar acionando o relé aqui. Na hora que eu aperto esse botão aqui, ó, esse botão aqui para entrar o timer, o que eu faço? Na hora que eu aperto esse botão, eu dou trigger no 2 aqui, que vai liberar a saída aqui, porém junto com ele eu dou um reset nesse daqui. Então eu desligo esse aqui e ele começa a funcionar esse aqui. Aí, como tem tensão aqui no diodo aqui no D2, tem tensão aqui, mas fica polarizado reversamente aqui, não vai aparecer tensão nenhuma aqui. E o inverso também. Na hora que eu tenho tensão aqui, polariza esse, porém esse aqui fica despolarizado. Então dessa maneira eu consegui fazer com que funcione esse primeiro, né? Na hora que eu pressiono esse botão, fica ligado indeterminado aqui o meu relé, fica um tempo determinado, e na hora que eu aperto esse botão aqui, eu desligo esse e ligo esse daqui. Então é um circuitinho bem simples de fazer. Esse circuito aqui existe, os 2 circuitos com 555 aqui, existe de tonelada na internet, você pode fazer um monte de coisa com ele. Então a princípio eu coloquei somente o LED, esse LED aqui, ó, na plaquinha, para saber realmente se é esse que está funcionando. Então na hora do pânico lá, você vai apertar o botão, vai deixar o LEDzinho escondido em algum ponto ali, e você vai saber, realmente já está contando o tempo. Entenderam? Eu poderia colocar o outro LED aqui também, nesse pino 3 aqui, mas não haveria necessidade, né? Porque se você ligou o carro está funcionando, você sabe que essa parte do circuito aqui está funcionando. O que eu havia falado para vocês lá, antes, porém, vocês podem ver que o circuito aqui, ó, é totalmente isolado, né? Isso aqui é uma chave. É uma chave, ele vai ligar e desligar aqui essa chave. Então eu posso ligar até 110 volts aqui, 220 volts, né? Depende do seu relé. No caso aqui do projeto, eu coloquei um relé de 12 volts e ele funciona até 7 amperes, se não me engano. Então na verdade aqui a gente tem que ligar aqui, ó, nesse ponto aqui, um outro relé, para que não sobrecarregue esse daqui. Senão vai aquecer a plaquinha, tem todos esses problemas que a gente tem. Então se eu ligar esse relé e na entrada de outro relé, isso aqui vai trabalhar tranquilo aí, sem dar problema nenhum. É lógico que a gente vai colocar uma chave em paralelo aqui, né? Uma chave em paralelo aqui, vamos supor, eu tenho aqui, né? Uma chave aqui, aqui, vai sair aqui e aqui. Então se eu deixar esse ponto eu ligo aqui, e esse ponto aqui eu ligo aqui. Se eu deixar a chave em aberto, é o circuito que vai estar funcionando. Na hora que eu fechar essa chave aqui, né? Na hora que eu fechar essa chave aqui, ó, nesse ponto aqui, o circuito fica fora do circuito. Então a chave fica sempre ligada aqui, então o seu relé lá na frente lá vai estar sempre acionando. É no caso que eu exemplifiquei, né? Na hora que for no mecânico ou no estacionamento, você não vai deixar isso funcionando lá. Beleza? Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, por favor, é só dar um toque para mim aqui que eu explico para vocês o circuitinho. Pessoal, para encerrar o vídeo,
Estou mostrando aqui para vocês como ficou minha plaquinha padrão, né? Aqui é a alimentação da plaquinha. Esse lado aqui é o negativo, esse aqui é o positivo. E aqui é a saída do relé, né? Aqui ficou a parte de cima, na plaquinha padrão dupla face. Se vocês quiserem saber como que monta nisso, como que faz para montar desse jeito aqui na plaquinha padrão, eu vou deixar um link de um outro vídeo aí, que eu mostro para você passo a passo como montar aqui. Você vai seguir o desenho que tem no... que eu vou deixar também, né, aí disponível para vocês, a parte de baixo e a parte de cima. É só seguir o desenho ali, fazer as ligações, vai funcionar, não vai ter problema nenhum. É muito... eu já montei inúmeras placas assim. Vou deixar também aqui a relação de componente para deixar desse jeito aqui. Vou compartilhar os arquivos, né, dos dois lados da placa. O esquema do circuitinho está no início lá, na explicação, só se vocês derem um print ali, se vocês quiserem fazer de outra maneira. Se vocês quiserem que eu monte isso daqui passo a passo, comentem aí. Eu tenho mais plaquinhas dessa daqui, né, para montar meus projetos aí. Eu monto aqui, vou mostrando para vocês como é que faz, mas já tem um vídeo aí, né, explicando. E não se esqueça de se inscrever no canal aí, né, deixar o joinha, ativa o sininho, que tem mais projeto para frente aí. Projeto interessante. Valeu, rapaziada. Um abraço.